A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Já vamos para a lição de número 10 do quarto trimestre de 2021. Aula essa que será lecionada no dia 5 de dezembro de 2021 e tem por título O Novo Homem, a sua conduta diante do mundo. O texto áureo da nossa lição está em Efésios, capítulo 4, e verso de número 24, e nos diz o seguinte: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A verdade aplicada da nossa lição nos diz o seguinte: nosso comportamento pode influenciar a fé de nossos ouvintes, tanto de modo positivo quanto negativo. Os nossos textos de referência estão em Efésios capítulo 4, verso 17, 18 e 19, verso 20 e verso 25. E nos diz o seguinte: E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Verso de número 20 e verso 25. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então vamos entrar aqui no tópico 1. A introdução da lição nos diz o seguinte: a ênfase de Paulo agora é sobre a relevância da nova conduta diante daqueles que não são cristãos. A nova vida gerada pela habitação do Espírito Santo deve produzir no cristão um novo comportamento. No ponto 1 da lição, no tópico 1, melhor dizendo, vai falar sobre uma nova vida, uma vida nova que exige um novo proceder. No 1.1 nós vamos falar, não andeis mais como andam também os outros. No 1.2 nós vamos falar sobre despojando-nos do velho homem. E no 1.3 nós vamos falar sobre revestindo-nos do novo homem. A introdução do tópico nos diz o seguinte: Paulo fala de padrões de vida opostos um ao outro. Os gentios cristãos tinham sido pagãos e ainda viviam no mesmo ambiente. A alerta era para não viver mais segundo os antigos padrões, ainda que todos em derredor deles continuassem a fazer. Deixa eu explicar para os irmãos. Na lição passada, a lição de número 9, nós aprendemos o Paulo ele alertando a igreja, trazendo que agora que nós temos uma nova vida em Cristo, que foi dado a esses ministros, pastores, evangelistas, doutores, mestres, apóstolos, profetas para a igreja, para instruir essa igreja, para que essa igreja agora viva em comunhão. Ele está alerta a isso na lição passada. O capítulo 4 ele começa ali falando sobre essa unificação do corpo em Cristo. Depois ele fala que através dessa unificação Deus ele instrui, ele institui ministros para a sua casa, que são essa liderança, para que eduquem espiritualmente esse corpo a viver verdadeiramente em unidade e de uma forma digna de um servo de Deus. Aí agora, do verso 17 em diante, do mesmo capítulo 4, até o verso de número 32, onde se encerra esse capítulo, o apóstolo Paulo ele vai focar de como que essa igreja, agora unificada em Cristo, com ministros que são colocados diante dela para ensinar esse povo a viver dessa forma unida, de modo digno da vocação que eles foram chamados,
né, eles devem proceder diante não somente da igreja, mas também do mundo, né? Então, a partir do verso 17 até o verso de 32, o apóstolo Paulo está alertando a igreja a viver uma santidade cristã oposta aos costumes do mundo. E é o que nós vamos ver aqui agora. Mais especificamente no tópico 1, como ele vai abordar, né, nesses 3 tópicos aqui, né, ele vai abordar, na verdade, o verso 17, né, no tópico 1, o verso 22 no tópico 2 e o verso 24 no ponto 3. Mas eu quero ser um pouco mais abrangente do que isso, né, porque tem versos aqui que na verdade ele deixa sem citar, né, e eu quero ser um pouco mais claro a respeito disso aí. Então vamos lá. Olha só, o apóstolo Paulo aqui no tópico 1.1 fala: não andeis mais como também andam os outros. Então, ao descrever os pagãos, o Paulo diz que eles andam na vaidade de todos os seus próprios pensamentos e acrescenta que eles estão obscurecidos de entendimento, atribuindo a sua alienação de Deus ao modo ignorante em que vivem. Para o apóstolo, era importante que seus leitores pudessem compreender a diferença que havia entre o que eles foram e o que eles representam a partir de suas conversões. Os pagãos eram pessoas naturais que viviam a vida descompromissada e estavam muito aquém da verdade. Agora, conhecida por aqueles que foram alcançados pela sua graça. Além disso, o apóstolo faz questão de se lembrar da base teológica sobre a qual essa mudança se alicerçava, que era Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele começa ali do verso 17 ao verso 19, ele dizendo lá: ó, digo-vos isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Então o apóstolo Paulo aqui, na verdade, nesse verso 17 ao 19, de forma introdutória, que inclusive nós podemos aplicar nesse tópico 1, ele está trazendo uma visão dos efésios não convertidos a Cristo. O que acontecia nisso? Nós entendemos nas primeiras lições ainda lá de Éfeso, né, da carta aos Efésios, que Éfeso ela era uma capital, vamos dizer assim, né, um centro do culto. Já nesse tempo, ela começava a ser um centro cultual, né, a deusa Diana, a deusa Artemis, e pela cultura grega, né, essa deusa Diana, Artemis para os romanos ali, e Diana para os gregos, haviam cerca de 1000 prostitutas cultuais. Então a imoralidade para os gregos, né, para os povos de Éfeso, era algo natural, não tinha nenhuma espécie de valor moral, entendeu? A imoralidade era algo comum, a ponto de mulheres de alto grau de, vamos dizer assim, autoridade no meio do Império Romano, esposa, talvez, de grandes líderes do Império Romano, elas às vezes estarem entediadas dentro dos seus palácios e elas falarem que queriam se divertir, ter alguma recreação diferente, ela ia para esses templos de prostitutas cultuais e ali se prostituíam com diversas pessoas e para eles isso não fazia diferença moral nenhuma para eles, entendeu? Vamos dizer assim que esses pecados, né, de prostituição, esses pecados de imoralidade sexual, vamos colocar de uma maneira mais clara assim, não influenciava em nada a sua vida social. Para eles era algo extremamente comum. Mas o apóstolo Paulo, ele alerta para nós aqui no verso 17, ó, digo isso e testifico no Senhor para que não andeis mais como andem também os outros gentios. Esses outros gentios fazendo referência a esses que não se converteram verdadeiramente ao Evangelho de Cristo, né? Então, se agora eu me digo que eu sou convertido a Cristo, eu não devo andar na mesma imoralidade que o mundo anda. E isso não é diferente dos nossos tempos de hoje, né? A mídia da
promiscuidade, né, do pecado, dessa mídia de trazer a imoralidade sexual para nós hoje está se tornando cada vez algo comum, né? Filmes que dão ênfase a essas características sexuais têm se tornado cada vez algo mais comum, né? Filmes como 50 Tons de Cinzas, né? Um que fez grande sucesso na Netflix atualmente, que é aquele 365, né? Fazendo vários memes e coisas aí na internet. Por quê? Porque traziam essa sexual. E isso tem se tornado cada vez mais comum, né? Às vezes nós nos questionamos, discriminamos, muitas das vezes, né? Condenamos e até desejamos a morte daquelas pessoas que têm por hábito de ser estrupadores, que para nós é o ápice, né, da imoralidade sexual. Mas nós não vemos e não observamos que muitas das vezes a imoralidade sexual está presente dentro das nossas casas, né? Que seja através de um filme, que seja através de uma novela, né? E isso vai alimentando o subconsciente. Uma criança, por exemplo, que cresce vivenciando e aprendendo cada dia mais, assistindo esse tipo de coisas, quando ela se torna jovem, adolescente, para ela isso aí é uma coisa normal, né? Músicas, estilo de funk, né? Essas músicas de ostentação da atualidade, fazendo ênfase sobre essas coisas da promiscuidade sexual, né? Músicas que cada vez deploram cada vez mais o gênero feminino, colocando o sexo como um mercado. Então nós vemos que através das músicas, através até mesmo das mídias sociais, até através mesmo dos filmes que nós temos hoje em dia, a promiscuidade sexual, essas coisas, elas se tornaram, vamos dizer assim, um comércio. Ela se tornou um comércio, né? E isso invade escolas, invade universidades, invade a nossa casa, invade os filmes, invade cinema, invade todo e qualquer lugar, né? E a gente que tenta batalhar contra esse tipo de coisa, nós que nos dizemos ser cristãos e tentamos viver uma vida de forma santa, justa e reta diante de Deus, quando debatemos esse tipo de coisa, nós somos taxados como quadrado, nós somos taxados como que nós somos antiquados ou nós somos antigos, que o mundo agora é outro, que a vida agora é outra, mas é por causa que essa imoralidade sexual ela já está pervertida, impregnada na mente de muitos de nossos jovens e até mesmo do povo cristão hoje em dia. Então o apóstolo Paulo, nesse tópico 1, né, ali no verso 17 ao 19, ele fala que nós que somos cristãos, nós não devemos andar nesse caminho. Aí no verso 18 ele fala aqui, entenebrecidos no vosso entendimento, ou seja, entenebrecido traz esse sentido de escuridade, de vivência sobre as trevas, sobre a influência das trevas. E o inimigo verdadeiramente ele trabalha na nossa mente. Ele trabalha na nossa mente se a gente der lugar. Então nós temos que fugir de toda a aparência do mal. A carta de Tiago, no capítulo 4, ali, se eu não me engano, verso 7 e verso 8, fala que nós temos que resistir ao diabo e sujeitar-nos a Deus, né? E o diabo ele fugirá de nós. Então nós não podemos andar como o mundo anda. Nós temos que fugir dessas imoralidades. Aí fala no verso 19, havendo perdido todo o sentimento, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Ou seja, eles desejam, eles influenciam, né, a-se uma corrida atrás e cada vez mais atrás dessa imoralidade sexual. O que está sendo enfatizado aqui nesses primeiros versos é essa imoralidade sexual, essa perversão, essa cegueira causada pelo diabo,
que não deixam que as pessoas vivam uma vida santa com Deus. Por quê? Por causa da queda de Adão lá atrás, uma queda que influenciou toda a humanidade. Todos nós que outrora estávamos sem Deus, estávamos debaixo desse pecado, estávamos debaixo dessa mesma natureza pecaminosa. E tínhamos prazer nisso. Tínhamos prazer nisso, amávamos isso, amávamos viver dessa maneira. Por quê? Porque nós estávamos cegos, não tinha luz em nós só havia trevas. Até que a luz de Cristo raiou sobre nós. E isso nós vemos no capítulo 1 da carta aos Efésios, né? Que nós temos sido iluminados com o Teu Santo Espírito, né? Que nós temos sido iluminados com a própria luz do Cristo. E se Cristo verdadeiramente me iluminou, eu não posso mais viver alienado, separado de Deus. Eu tenho que viver uma vida santa e justa diante de Deus. Então o apóstolo Paulo ele vai começar a alertar a igreja nessa nova forma de vida, essa vida de santidade. Então nós vemos aqui uma mente vaidosa que pode conduzir o ser humano à cegueira, a distanciar-se a cada vez mais de Deus pelo endurecimento do seu coração, pela vaidade. Isso aqui nós vemos, irmãos, explicitamente no estado de Goiás, no Brasil, né? Nós vamos entrar agora em 2022, as pessoas já estão planejando o carnaval de 2022, né? Coisa que é televisionada ali pela Rede Globo de televisão, né? E muitas pessoas amam esse tipo de coisa, né? Mulheres expondo seus corpos, né? Coisa que não é digno de um proceder cristão. E muitas das vezes nós, como cristãos, ligamos a nossa TV para ver esse tipo de coisa. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade. E dizemos que somos verdadeiros cristãos, mas aceitamos esse tipo de coisa dentro da nossa casa. Dizemos que somos verdadeiros cristãos, mas fazemos de uma certa forma ou de outra perversão, né? Contraste essas vidas de perversão sexual. E muitos cristãos que se dizem ser cristãos ainda estão debaixo dessa imoralidade. Estão dentro da igreja, mas dentro das suas casas, estão escondidos pelos cantos, né? Às vezes até casados, deixam de ter relações sexuais, né? de ter um relacionamento normal com a sua esposa e se trancam em banheiros por causa desse vício sexual e da pornografia. E nós temos que tomar cuidado com isso. É isso que o apóstolo Paulo está alertando, para que essas imoralidades, elas verdadeiramente saiam da nossa vida. Vamos para o ponto 2 do tópico 1. Despojando-vos do velho homem. Aqui o apóstolo Paulo, aqui a lição ela pula o verso de número 20 e 21, que fala o seguinte: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. O verso de número 20 aqui, que a lição não faz ênfase em dizer, mas vós não aprendestes assim a Cristo, ele está falando ali que se nós verdadeiramente nos convertemos a Cristo, não foi isso que nós aprendemos dele, ao que? A viver nesses versos anteriores, 17, 18 e 19, debaixo dessa imoralidade sexual. Não fosse assim. Mas ele usa o artigo a antes da palavra Cristo. Em outras traduções, vai dizer, mas vós não aprendestes assim de Cristo. E nós vemos duas formas de pensamento muito bem expostas por um filósofo e teólogo chamado Mário Sérgio Cortella, e que, digno de passagem, eu sou um grande admirador de muitos de seus pensamentos, não de todos, mas de muitos de seus pensamentos eu sou um admirador. E ele diz, em uma certa de suas exposições, de seus ensinamentos, ele diz da maneira que nós podemos falar de formas diferentes sobre a mesma coisa. Né? Eu posso falar sobre e eu posso falar de. Né? Quando eu falo sobre, eu falo como quem de fora, como se eu
pudesse dizer, ou se eu tivesse somente um conhecimento teórico, mas quando eu falo de algo relacional, eu falo de algo vivencial, algo que eu estou perto, algo que eu convivo verdadeiramente. Então, eu posso muito bem falar sobre religião, né? Um cientista, um formado em ciências da religião pode falar sobre religião porque ele aprendeu sobre a religiosidade, as religiões do mundo, né? Mas o cristão verdadeiro, ele fala da religião e não sobre. Por quê? Porque ele está dentro, ele está inserido. Então, Paulo, ele não está falando sobre... Não tá falando aqui que vocês aprenderam sobre Cristo, ou seja, aprenderam externamente. Vocês aprenderam do próprio Cristo, ele está dizendo aqui. Vocês se relacionaram com Ele. Se é que verdadeiramente, né? No verso 21, se é que tendes ouvido e neste foste ensinado como está essa verdade em Cristo. Então, se eu verdadeiramente estou relacionado a Cristo e tenho uma vida vivencial com Cristo, eu não posso andar conforme a minha antiga natureza. Por quê? Porque Cristo verdadeiramente me transformou. Aí eu entro no verso 22 e no tópico 1.2, que diz, e quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Então existe uma fabulosa diferença entre o homem natural e o homem espiritual aqui. Paulo ele faz uma alusão à origem das trevas nas mentes pagãs, pois sendo o próprio Deus a luz e estando continuamente falando à humanidade, essas trevas possuem uma fonte originária, ou seja, a dureza do coração humano. A dureza do coração humano. A palavra que Paulo usa para a petrificação dos corações é poroses, que vem de poros, que originalmente faz referência a uma pedra mais dura do que o mármore. Né? Isso é o comentário bíblico de Barclay de 1984. O andar de uma nova criatura é um andar santo, inspirado pelo Espírito Santo e alicerçado na palavra de Deus. A nova vida exige que os hábitos da velha natureza sejam retirados e que andemos a cada dia em novidade de vida. Ou seja, se eu estou vivendo uma vida relacional com Cristo, eu devo me despojar da minha antiga natureza, eu não devo viver como o mundo vive. Então Paulo está instruindo essa igreja a viver de maneira santa, de maneira justa, de acordo com a vocação que nós fomos chamados. Então uma mente vazia, desprovida de qualquer restrição moral e toda a razão da verdade é um terreno fértil para semear todo tipo de pensamentos e conduta desviada. Então eu tenho que manter minha mente a cada dia mais alimentada da palavra de Deus, das coisas de Cristo, das coisas do alto. Porque é do alto que vem o meu socorro, é do alto que eu espero o meu Redentor, é do alto que vai vir a minha salvação. Não é nas coisas dessa vida, não. Então eu não devo ficar aprisionado, nem olhando para as coisas dessa vida, não. Mas eu tenho que me despojar desse velho homem, dessa antiga criatura, né? Porque nós temos aquela figura do batismo, né? Que nós fomos... a nossa antiga criatura foi afundada ali na água, né? Fazendo referência à morte de Cristo, para que quando nós submergimos da água, né? O imergir da água ali trazendo essa nova vida em Cristo, porque assim como Cristo ressuscitou da sua sepultura, vivamos também nessa novidade de vida. E aqui nós entramos no 1.3, revestindo-nos do novo homem. Vai fazer referência ao versículo 24, 1.3. Vamos ler o verso 23 antes de entrar nesse 1.3. Vamos ver o verso de número 23 e 24. Aí ele diz no verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais um novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, se eu ando agora numa nova vida com Cristo, se eu me despojei da minha antiga criatura, do meu velho homem, eu devo me renovar no espírito do vosso sentido. Que espírito é esse? Quando eu me converto, se verdadeiramente eu me converti, eu passo agora a ser templo e morada
do Espírito Santo. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Por isso eu devo cuidar do meu corpo, cuidar de me afastar dessas imoralidades sexuais, porque aquele que é imoral vive debaixo dessa imoralidade, ele está prejudicando o templo e morada do Espírito Santo. O meu corpo não é mais meu. Tudo o que eu devo fazer agora na minha vida tem que girar em torno para a glória de Deus. O pecador é aquele que vive tanto sem o senso moral quanto sem o senso espiritual. Através da pessoa do Espírito Santo nos tornamos novas criaturas e toda maldição, juntamente com todo o lixo da natureza pecaminosa, foi cravado no madeiro. Aqui os leitores de Paulo são convidados a se despojarem-se da sua vida passada como alguém se despoja de uma velha roupa que com o passar do tempo já não se ajusta mais ao corpo. É como se alguém de 20 anos vestisse uma camisa de quando tinha 5 anos. Essa roupa não lhe cairá bem e será motivo de chacota. Na nova vida, nada da velha se aproveita. A ideia é vestir-se de justiça e de santidade que só Deus nos pode dar. Nós vamos ler aqui alguns versos para fazer referência. Primeiro é Romanos capítulo 3, verso 25 e 26. Olha só, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, se hoje eu possuo alguma justiça dentro de mim, convertido a Cristo, não é uma justiça feita pelas minhas obras, mas uma justiça feita pelas obras do próprio Cristo. Uma justiça feita pelas obras do próprio Cristo. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Aí Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 39, fala que é por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, a lei não tem poder nenhuma para justificar o homem. A lei ela vai mostrar ainda mais que nós somos cada vez mais pecadores, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Sendo a lei do Antigo Testamento uma lei que consistia em 613 mandamentos de leis, ordenanças, seja cerimoniais, civis, e judiciais, eu não conseguia cumprir nenhuma delas. Eu não conseguia cumprir todas elas. E nós abordamos isso em lições anteriores, fazendo referência até mesmo à circuncisão, ao parto de uma mulher, à guarda do sábado. Nós fizemos menção disso em lições anteriores. Então, por isso, pela lei, nenhum de nós somos justificados. Nenhum de nós somos justificados. Aí Romanos capítulo 5, verso 9 diz o seguinte: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então é o sangue de Cristo que me salva da ira vindoura. Então é o sangue de Cristo que me torna justo diante de Deus. Não pela minha própria justiça, mas pela justiça daquele que me salvou, a saber que foi Cristo. Então é através do seu sangue, é através dele, somente por ele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Nós somos justificados por Cristo. Ainda em Gálatas, capítulo de número 2, versos 16 e 17, diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, assim mediante a fé, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, mas se preocupando em ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á acaso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Ou seja, se eu verdadeiramente for justificado por Cristo, e Cristo verdadeiramente me justificou, e eu tornar outra vez
a cair no pecado, a viver debaixo do pecado, a me desviar literalmente da obra salvífica de Cristo, né, do sacrifício de Cristo, desmerecer esse sacrifício. E fala aqui, ó, no verso, dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? E fala, claro que não. Ou seja, se eu vivo uma vida santa, eu tenho que viver uma vida santa a partir de hoje, e isso progressivamente, até que todos nós chegamos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, né? Até que todos nós alcancemos a essa unidade através de Cristo Jesus. Ainda em Romanos capítulo 5 e verso 1 diz para nós, ó, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós hoje temos paz com Deus, é por causa do sacrifício de Cristo, e nós não temos mérito nisso. Nós não temos mérito nisso, é porque é tudo por Cristo. E para finalizar esse tópico 1.3, Romanos 2,13 vai nos dizer o seguinte: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, entendemos todos nós que a salvação é pela graça e que nós devemos nos revestir do novo homem. E que não é pelas obras, né, mas é pelo sacrifício de Cristo. Não há mérito nenhum em nós. Mas nós vemos aqui em Romanos 2,13 que os que ouvem a lei não são justificados de lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, se eu verdadeiramente digo que eu sou cristão, eu tenho que observar a cada dia os mandamentos de Cristo, observar a palavra de Deus e a cada dia mais tentar me adequar a ela. Certa feita, Cristo estava pregando e correu uma notícia entre os familiares de Jesus de que ele havia sido expulso de alguns lugares, que ele estava sendo perseguido, que ele estava sendo taxado de louco. As pessoas expulsavam porque a sua presença não era algo confiável mais aqueles lugares ali. Não era algo aceitável. E a família de Jesus foi atrás deles, o taxando como louco, né? E Jesus pregando, as pessoas falaram que a sua família estava lá do lado de fora e chamava ele. E estava a sua mãe, Maria, e outros 4 irmãos dele, que também é citado. Aí Jesus pergunta para eles: quem é meu irmão, quem é minha mãe? Aí as pessoas ficam em silêncio. Aí ele fala bem assim: aqueles que ouvem e obedecem às minhas palavras, esse é meu irmão e a minha mãe. Ou seja, para fazermos parte da família celestial, nós não podemos ser apenas ouvintes, nós temos que ser praticantes. Amém? Fica isso como reflexão para nós finalizarmos aqui o tópico 1. Vamos para o tópico 2 agora, que vai falar sobre novo homem, nova forma de vida. No 2.1 nós vamos falar sobre devemos abandonar uma vida mentirosa. No 2.2 nós vamos falar sobre podemos nos irar, mas não devemos pecar. No 2.3 nós vamos falar não devemos dar lugar ao diabo. A introdução do tópico nos diz o seguinte: aprendemos que quando alguém se torna cristão deve despojar de sua vida antiga, assim como se despoja de um objeto que não usará futuramente. Agora veremos aquilo que deve desaparecer da vida cristã. Então o apóstolo Paulo agora vai abordar aqui o verso 25, o verso 26 e o verso 27. Vamos ler esses versos antes de entrarmos na lição propriamente dita. Olha só, o verso 25, 26 e 27 diz o seguinte: ó, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele fala: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E o verso 27, não deis lugar ao diabo. Então, a partir aqui do verso 25,
até o verso de número 30, o apóstolo Paulo ele vai falar sempre algo que nós devemos deixar, como que nós devemos proceder, e vai explicar um motivo por que nós devemos proceder assim. Ok? Então, entrando aqui no tópico 2.1, devemos abandonar uma vida mentirosa. Ele fala aqui, pelo que deixar é mentira. Ou seja, o que nós devemos abandonar, mentira. O que nós devemos fazer, uma ordenança, e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Aí ele vai explicar o porquê, porque somos membros uns dos outros. Então, se eu faço parte do membro do corpo de Cristo, a mentira não deve ser uma prática minha mais. E a palavra grega usada para mentira é pseudo, que pode representar qualquer tipo de desonestidade ou falsidade proferida ou vivida. Então, uma das características da nova vida em Cristo é a verdade, pois estamos em Cristo e Ele é a verdade. Ele mesmo fala isso. Eu sou o caminho, a verdade é a vida e ninguém vem ao Pai, eu não sei por mim. A mentira não se aplica a essa nova vida, sabemos de onde ela se origina e quem é o seu pai. João 8,44 fala, Jesus falando sobre os líderes religiosos ali, que eles faziam que era bem proveniente de seu pai, porque o seu pai é mentiroso desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. Está falando ali uma referência ao Satanás. Então a mentira pode ser tanto proferida quanto vivida nas atitudes diárias de uma pessoa. Então, sempre que dizemos a verdade, o Espírito de Deus opera, mas sempre que contamos uma mentira, Satanás entra em ação. Então, o motivo pelo qual devemos viver uma vida é que, sendo membros do corpo de Cristo, não podemos edificá-lo sem a verdade. E isso é interessante de dizer aqui, porque tem pessoas, até no meio cristão, que se dizem cristão, mas que usam da má fé, que usam da mentira, que usam do engano para viverem a sua vida de forma profissional. Por exemplo, existem pessoas que trabalham com venda de carros, né? E muitas das vezes essas pessoas, não falo esses que trabalham em lugares verdadeiramente honestos, porque tem lugares honestos, mas tem pessoas que trabalham com espécies de gambiras, né? De rolo mesmo. E vendem um veículo falando que o veículo está em bom estado, que o veículo está bom, que o veículo isso e aquilo, que dá garantia. E quando vai vender o veículo está todo bichado, velho, estragado. Então, é ganhando a vida através do engano. Tirando proveito do próximo, tirando proveito de outra pessoa. E nós, como cristãos, nós não devemos proceder assim. Nós não devemos proceder assim. Nós temos que tentar viver uma vida cada dia mais digna e honesta da vocação que nós fomos chamados. Abandonando a nossa vida anterior, nos despindo do velho homem, deixando de falar mentira e falando a verdade cada um para com o outro. Porque quando nós somos pegos na mentira, isso eu me incluo, porque eu também posso estar sujeito a isso. Não é porque eu estou transmitindo esse ensino, que eu estou transmitindo essa palavra, que eu não estou fora disso, não. Não, sou tão sujeito como qualquer um dos meus ouvintes, qualquer um de vocês. Eu também sou carne. Porque quando nós procedemos de tal maneira, de tal má fé, e dizemos ser cristão, e essas pessoas que nos ouvem, essas pessoas que compram tal mercadoria de nós, tal coisa, de pessoas que se dizem ser cristão, a primeira coisa que ela fala não é que fulano é ruim, não. A primeira coisa que sai da boca delas e fala assim, fulano diz que é crente. E fulano diz que é de igreja tal. É a primeira coisa que sai. Então a primeira coisa a ser envergonhada não é a pessoa em si, mas o corpo de Cristo. Através das atitudes dessas pessoas. Então nós temos que tomar cuidado. Falei em lições passadas que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, mas que tem pessoas que pelas suas atitudes são uma vergonha para o Evangelho.
Devemos abandonar essa vida de mentira e falar cada um a verdade para com o outro. Tópico 2.2 nos diz: podemos irar, mas não devemos pecar. O verso 26 diz: irai-vos e não pequeis. Paulo está mostrando aqui no verso 26 que não é necessariamente a ira é um pecado em si. Não é um pecado em si. A ira ela é um sentimento. A ira é um sentimento. O próprio Deus se mostra por várias vezes na Bíblia como um Deus em certas situações, como um Deus irado. E isso não é uma característica de pecado. Por isso que o apóstolo Paulo está falando: irai-vos e não pequei. Ou seja, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, em outras palavras: você pode irar, mas não deixe que essa ira vire pecado. Nós vemos Moisés irado quando desce ali do monte, onde ele sobe para ali passar 40 dias recebendo, as leis de Deus, recebendo os mandamentos de Deus, recebendo a figura ali que deveria ser as medidas certinhas para que se pudesse fazer o tabernáculo, para que Deus fosse verdadeiramente adorado. E quando ele desce, as pessoas vendo que Moisés estava demorando, constroem um bezerro de ouro e começam ali a adorá-lo. Moisés, quando desce com as tábuas primeiramente dos 10 mandamentos e vê aquela situação, ele quebra as tábuas. Por quê? Porque a ira foi que tomou ele ali naquele momento. Mas foi um pecado? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a ira de Moisés era contra o pecado de idolatria que estava sendo cometido ali no meio do povo. Esse era o motivo da ira de Moisés. A ira de Deus que se derramou em justiça sobre a cidade de Sodoma e Gomorra não foi um pecado da parte de Deus, mas foi uma punição justa contra o pecado daquela cidade que estava vivendo impetuosamente, sendo Ló, o justo que estava no meio dela, tirado por mão forte da mão do próprio Deus. Deus tira os justos que haviam ali e castiga a cidade. O próprio Cristo no Novo Testamento batia de frente com os religiosos fariseus e saduceus sobre as injustiças que eles queriam colocar sobre os povos, fazer eles carregarem fardos pesados e colocar largos filactérios sobre os outros, mas ele mesmo com um dedo queria carregar, que eles percorriam o mundo inteiro para fazer um discípulo, mas quando faziam o discípulo se tornava aquele discípulo 2 vezes mais filho do inferno do que eles. O sacrifício do dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação, que deveria ser sacrificado ali um cordeiro diante de Deus, e aquele cordeiro deveria ser preparado, deveria ser criado exatamente para o sacrifício de Deus. As pessoas começam a comercializar na porta do templo e ali venderem cordeiros prontos, ou seja, não tem mais o cuidado de se preparar, vamos dizer assim, o culto a Deus. Tudo se torna algo mecânico, tudo se torna algo natural na vida. E Cristo, quando chega e vê as pessoas comercializando ali na porta do templo, porque as pessoas iam ali prestar o seu sacrifício, mas não era um sacrifício sincero, era um sacrifício comprado, era um sacrifício mecânico, não havia mais o preparo no culto, não havia mais a preocupação. Por quê? Porque eles sabiam que quando chegasse na porta do templo, ia estar lá os cordeiros prontos para eles serem comprados, para eu poder oferecer de qualquer jeito para o meu Deus. E não é assim que Cristo, por isso que Cristo se ira e ele pega os chicotes e bate, derruba as bancas ali. Por quê? Porque ele está irado com aquele povo que não tem mais uma vida de santificação, não tem mais uma vida de preocupação com a sua vida espiritual e fazer nada para o Senhor mais, mas que tudo que estava acontecendo ali era de forma religiosa e mecânica. Então nós vemos que essa ira de Cristo, a ira de Moisés e a ira de Deus não são iras pecaminosas,
mas que são iras justas, porque está batendo de frente exatamente em um contraste de situações pecaminosas de qual a sociedade e até mesmo os religiosos estavam vivendo. Então eu não peco quando eu me iro contra as imoralidades do mundo. Eu não peco. Mas o apóstolo Paulo ele fala: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Esse termo não se põe o sol sobre a vossa ira. Alguns tentam dizer que eu não posso encerrar o dia antes de fazer a paz contra aquele que, se caso eu me irei e pequei, eu não posso deixar chegar o outro dia. Mas aqui, isso aqui era um costume de dizer, vamos dizer assim, é um ditado popular no meio do povo grego, que assim como o sol se punha e vinha o tempo da noite, que era a noite escura, ou seja, que essa ira que fez eu pecar não se torne uma escuridão na minha vida, que seja a raiz de amargura, de depressões, de diversas coisas que possam afligir a minha alma. É isso que eu tenho que tomar cuidado. Avaliando as significações do texto de Paulo, está falando, veremos que irai-vos se apresenta uma forma de permissiva, todavia o final do texto é não pequeis, tem um sentido negativo, como se concordam os mais laureados comentaristas do Novo Testamento. Existe um tipo de ira permitida, um tipo de indignação justa que deve ser avaliada sob o ponto de vista moral e espiritual. A ira que surge como reação natural contra qualquer forma de pecado ao nosso redor. É o que a lição está dizendo. E o grande problema aqui não é irar, é permitir que esse sentimento domine e venhamos dar ocasião ao inimigo para pecar. Sabemos que a ira é uma obra da carne, Gálatas 5:20. Por isso que nós devemos andar em espírito. Aí nós vamos entrar aqui no tópico 2.3, que fala: não devemos dar lugar ao diabo. Não devemos dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo aqui faz o sentido abrir a porta para que o diabo entre em nossas vidas e faça uma verdadeira bagunça, irmãos. Nenhum lugar deve ser concedido, nenhuma entrada, nenhuma brecha deve ser deixada para que se tire proveito e alcance os seus propósitos sinistros. Portanto, nós devemos manter constante vigilante e permanecer firmes e resisti-lo. A lição lança mão aqui de alguns versículos de 1 Pedro 5:8 e 9, Efésios 6:11 e Tiago 4:7, ou seja, que o diabo ele anda ao nosso derredor, né, esperando o momento certo para nos tragar, né, que as nossas batalhas não são carnais, mas poderosos em Deus contra as hostes espirituais da maldade. E Tiago 4:7 faz-nos alusão que nós devemos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Mas quando o apóstolo Paulo ele faz referência aqui no texto, no verso 27, não deis lugar ao diabo, ele está continuando o verso de número 26, que a ira não se irai-vos e não pequeis e não se põe o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Por que ele está dizendo isso? Porque tem muitos cristãos, e até na igreja de Éfeso existia isso, que se diziam ser cristãos, mas tinham a personalidade iracunda, né? Pessoa sisuda, de cara fechada, né? Que falava o que vinha na telha, não importava no que dizia. Era aquele tipo de pessoa de hoje em dia que diz que não leva desaforo para dentro de casa, né? Que o que tiver que falar, ele fala, e até mesmo para que ele se sinta aliviado. E às vezes os estilhaços é como uma pedrada no vidro de um carro. Os estilhaços ficam espalhados por toda parte, machucam outras pessoas. Então essas pessoas aqui é que o apóstolo Paulo está falando que não deve dar lugar ao diabo. Que eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, com as minhas ações, para que eu não peque. Para que eu não pregue. Porque as pessoas que têm esses tipos de atitudes, e muitas delas têm tomado os púlpitos das igrejas hoje, em vez de transmitir um evangelho
né, de despir do meu velho homem, né, de humilhar a minha carne, de me sujeitar a Deus, não. Tem transmitido cada vez mais um evangelho de ira, né, um evangelho que mostra que eu não preciso ter mudança para me subir num púlpito, para me ensinar as coisas, que não tem que ter transformação de vida, que Cristo, ele verdadeiramente não precisa me transformar. É aquele famoso crente Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. E não é assim que nós fomos chamados. Nós não podemos dar lugar ao diabo, não podemos deixar brechas para ele trabalhar na nossa vida. Aqui eu finalizo o tópico 2, vamos para o tópico 3. O tópico 3 da lição vai falar sobre os cuidados de uma nova vida. No 3.1 nós vamos falar não entristecer o Espírito Santo. 3.2 nós vamos falar sobre removendo de si as manifestações pecaminosas. No 3.3 nós vamos falar sobre benignos uns para com os outros. No tópico anterior nós abordamos o verso 25, 26 e 27. No tópico 3 nós vamos abordar o verso 30, 31 e 32. Então fica ainda em vácuo nessa lição o verso número 28 e 29. O apóstolo Paulo, do verso 17 ao 19, ele fala que nós temos que nos despir das imoralidades sexuais que outrora nós vivíamos. Do verso 20 ao 24, ele fala sobre a nova maneira que nós temos que viver em Cristo. E agora, do verso 25 em diante, até o verso 32, ele fala atitudes específicas que o cristão ele tem que tirar da sua vida, aquelas que eram erradas, e atitudes que eu tenho que ter através de um novo proceder em Cristo. Né? Nós vemos aí no verso 25 que é deixar a mentira e falar a verdade. No verso 26, irai-vos e não pequeis, né? Não deis lugar ao diabo. Aí vem no verso 28, ele fala o seguinte: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que não dê graça, para que dê graça aos que a ouvem. Aí nós chegamos no tópico 3.1, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Então o apóstolo Paulo faz uma referência no verso 29 aqui, que é muito importante, né? Que, fazendo referência a cristãos, as pessoas que se converteram, mas que às vezes as suas atitudes até procedem, mas a imundícia ainda está presente em sua fala. A sua imundícia ainda está na sua boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Ou seja, por que o apóstolo Paulo no meio cristão, que dentro da igreja eles têm um bom comportamento. Eles têm um bom comportamento, eles têm um bom proceder, às vezes até na frente das pessoas ele tem um bom proceder no comportamento, mas às vezes tem a boca imunda, suja. E isso é tão interessante de observar, porque Judas foi alguém que viveu o tempo e o ministério de Cristo todo, mas foi alguém que nunca foi convertido verdadeiramente a Cristo. Nós observamos isso na vida de Judas. Né? Judas ele é tão discriminado, até mesmo entre os apóstolos, que todos os apóstolos, quando na listagem
que vai citar o nome dos apóstolos, Judas sempre está em último lugar e é citado aquele que traiu Jesus. Ele é citado sempre como traidor. Ele é sempre citado por último e ele é citado como traidor. Por quê? Porque foi alguém andou com Jesus, mas foi alguém que verdadeiramente nunca se converteu. Aí quando o apóstolo Paulo ele fala aqui, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem, eu enxergo um outro versículo, eu não vou me lembrar a referência agora, mas eu vou dar uma pausinha aqui no vídeo para me caçar o versículo, para mim, como dizem um bom assembleiano, para não ficar somente nas minhas palavras. Com licença, eu estou dando uma pausa aqui agora. Achei aqui, ó, referência. Tem duas referências para a mesma passagem. Mateus 12:34 e Lucas 6:45. Isso ainda eu falando sobre o verso 29. Sobre não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Por quê? Porque quando eu falo, as minhas palavras são verdadeiramente podres, porque a palavra torpe aqui é uma árvore, fazendo referência a uma árvore que dá frutos podres, uma árvore podre dando frutos podres. Ou seja, eu posso até ter a aparência de dar algum fruto, mas o meu fruto é podre. Então, conforme essas referências que eu citei de Lucas 6:45 e Mateus 12:34, a boca fala que o coração está cheio. Então, quando palavras torpes saem da minha boca, que essas palavras podres, essas palavras imundas, quer dizer que meu coração, na verdade, ainda está corrompido. Que verdadeiramente eu não me converti ainda a Cristo. Aí nós entramos no tópico 3.1 da lição, que diz, não entristecer o Espírito Santo. Então, esse tópico aqui ele é muito enfático, eu não vou perder muito tempo nele, porque ele é muito, muito claro. O tópico diz o seguinte, ó, com essa expressão, Paulo deseja imprimir em nossa mente que fora de Deus não podemos ser salvos, pois tudo aquilo que existe de bom em nossas vidas tem a sua origem na pessoa do Espírito Santo. E é ele que transmite a vida e também sustenta. Ele faz com que ela se desenvolva e chegue ao destino. É ele, portanto, autor de toda a virtude cristã, de todo bom fruto. Por isso, sempre que o crente contamina a sua alma, dando origem a pensamentos enganosos ou sugestões de vingança, ganância, sujeira, ele está entristecendo o Espírito Santo, e isso se torna ainda mais real porque o Espírito Santo habita no coração dos crentes, fazendo deles o seu santuário e seu templo. E por que o apóstolo Paulo quer que nós não entristeçamos o Espírito Santo? Porque se eu verdadeiramente sou cristão, se eu verdadeiramente sou santuário, sou o templo do Espírito Santo, então eu fui selado para o dia da redenção, eu fui selado para a salvação. E o Espírito Santo é o nosso selo, ele é o nosso penhor, o penhor é a garantia. O penhor é a garantia. Trabalhava-se muito antigamente com esse sistema de penhores, que quando alguém precisava de algum dinheiro, ou até mesmo em algumas instituições financeiras hoje, quando você vai pegar algum tipo de dinheiro emprestado, dependendo da quantia, você tem que deixar algo como penhor. Eles perguntam se tem casa no seu nome, moto no seu nome, carro no seu nome, e que valor que equivale a esse bem, porque por causa, se você não pagar a dívida, ele vem e toma o seu bem. Ele vem e toma o seu bem. Por quê? Porque esse seu bem é o penhor, é a garantia de que eu vou pagar a dívida. E Cristo deixou o Espírito Santo como o nosso penhor da salvação, como garantia de que ele vai voltar para cumprir a promessa de sua vinda. Então não entristecemos o Espírito Santo de Deus, a qual nós estamos selados para o dia da redenção. 3.2. Removendo de si as manifestações pecaminosas. A nova vida produzida pelo Espírito Santo deve gerar no crente novos hábitos.
Toda amargor, ira, cóleras, gritarias, blasfêmias, toda malícia devem ser tiradas do nosso convívio. Quando essa classe avessa se evidencia na vida cristã, revela que determinada pessoa ainda não experimentou a conversão real. Se nós já nos despimos do velho homem, por que ainda usar as vestes de morto? A expressão sejam tirados de dentre vós é no grego um imperativo para que requer uma nova ação e única, decisiva para que o Espírito Santo não seja entristecido. Ou seja, uma decisão concreta deve ser tomada para que todos esses pecados sejam tirados de nossas vidas. Então, quando o apóstolo Paulo ele nos fala aqui no verso 31, toda a amargura, essa guarda desse ressentimento, né, de quando nós nos iramos, né, e pecamos contra alguém, que nós deixamos esse provérbio, podemos dizer aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira, que nós deixamos essa ira, esse pecado, essa amargura entre no nosso coração, gerando diversas situações complicadas na nossa alma, podendo se tornar até uma possível enfermidade da alma, como a depressão, né, que é fazendo essa referência aqui à amargura, né, vivendo uma vida, às vezes a pessoa até perde o desejo de viver. Nós não devemos mais viver dessa maneira. Então toda essa amargura, essa ira, essa cólera, né, essa gritaria, esse desejo de rixas, de briga, de separação, de porfias, de todas essas obras da carne aqui, tem que sair da minha vida. Blasfêmias, a blasfêmia aqui é fazendo referência a falar mal de alguém, principalmente quando esse alguém não está perto de mim. Toda malícia, o desejar o mal contra o meu irmão, como arquitetar algo contra alguém porque alguém me fez alguma coisa, porque falou mal de mim, tudo isso aqui não é um proceder de um cristão verdadeiro, não. Aí ele fala aqui, então toda essa amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda a malícia seja tirada de entre vós. Ou seja, para de falar mal do seu irmão, para de guardar ira, para de caçar confusão, para de falar mal dos outros. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu não devo proceder mais desse jeito. Por quê? Porque eu tenho uma nova vida, eu sou uma nova criatura. Se Cristo verdadeiramente habita em mim, a minha preocupação a partir de hoje é o meu relacionamento, é o meu viver relacional com Cristo. O pastor Cláudio Duarte, uma vez dando uma palestra, ele falou muito bem isso aí, sobre pessoas verdadeiramente comprometidas ou não. Por quê? Porque aquela que não é comprometida, ela começa a olhar para o defeito do irmão, porque o irmão está fazendo de certo, o que o irmão está fazendo de errado, né? Mas o que ele quer verdadeiramente de cristão, ele não dá ouvido a essas coisas. Quando a pessoa chega para ele e fala, não, você viu o que fulano fez, o que fulano é isso, o que fulano é aquilo, ele fala, não, irmão, eu não estou tendo tempo para isso, eu estou preocupado em cada dia mais, preocupado com a minha edificação em Cristo. Palavras sábias do pastor Cláudio Duarte. Então eu não devo proceder mais dessas formas. Eu tenho que me afastar dessas coisas. Verso 31 e 32, vamos finalizar aqui. Verso 32, na verdade. Antes sejam uns para com os outros benignos. Tópico 3.3. Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, se eu deixei as minhas obras da imundícia da minha carne, lá do verso 17 ao verso 19, se eu tenho um novo viver em Cristo, conforme Efésios 4, do verso 20 ao 24, e eu me despi dessas coisas, da mentira, da ira que me leva ao pecado, de não dar mais lugar ao diabo, de não mais furtar, de não sair mais palavras top da minha boca, né, de tentar não entristecer mais o Espírito Santo, de toda essa ira, essa cólera, essa gritaria. E se eu estou vivendo uma vida verdadeiramente santa diante de Deus, lógico que nós nunca chegamos a essa estatura de varão perfeito, não nesse corpo mortal nosso aqui hoje. Eu tenho que olhar e começar a ser benigno para com o meu irmão. Olhar para ele cada dia mais com um olhar de misericórdia.
mesmo que ele fale mal de mim, mesmo que ele me difame para os outros, eu tenho que perdoar, como também Deus nos perdoou em Cristo. Porque nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores. Às vezes o irmão ele não é merecedor do seu perdão. Mas às vezes a gente tem que jogar o nosso orgulho por terra e nos humilhar verdadeiramente diante da potente mão de Deus e perdoar esse irmão. E não difamá-lo, não falar nada contra ele, perdoando ele assim como Cristo nos perdoou. Nós não merecíamos, nós não tínhamos crédito nenhum. Ao contrário, qualquer um de nós que estivesse no meio daquela multidão que ali condenou a Cristo também o condenaria. Qualquer um de nós que estivéssemos no lugar de Pilatos também condenaria Cristo à crucificação. Qualquer um de nós que estivesse com Cristo crucificado, sendo Dimas ou Gestas, ali Gestas foi aquele que, segundo a história, foi o que aborreceu de Cristo ali na cruz e não se arrependeu. Qualquer um de nós estaríamos ali no lugar de Gestas e poderia condenar ainda mais Jesus sobre a cruz, falar para ele descer e salvar a si mesmo, sendo ele curador de muitas pessoas. E nenhum de nós merecíamos o perdão de Cristo, mas ele nos deu. Então nós devemos viver uma vida de santidade diante de Deus. Vou ler a conclusão. Nosso discurso nada vale diante de um comportamento avesso. O pecador não tem nada a ver com Deus, mas sabe perfeitamente quando também não temos. A nova vida requer novas atitudes e comportamentos coerentes. Então, irmão, guarde essa palavra no seu coração. Terminamos aqui a lição de número 10. Próxima lição que será lecionada vai ser a lição de número 11. Vai falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Aqui nós já vamos entrar no capítulo de número 5 de Efésios. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. A paz do Senhor Jesus.